Nossos cumprimentos a todos. Trouxemos mais uma vez como tema de hoje obsessão e retiramos do livro Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas Schubert, no qual logo no início do livro ela propõe como problema de emergência. E vamos ver o que ela relata. O problema da desobsessão é cada vez mais grave, generalizando-se numa verdadeira epidemia que assola as multidões engalfinhadas em lutas tiranizantes. Não havendo morte, no sentido de destruição da vida, o espírito se despe como se reveste da matéria, com os valores que lhe são peculiares, resultado das próprias experiências. Amores e ódios, afinidades e antipatias não se desfazem como um passe de mágica na desencarnação. Cada indivíduo prossegue fora do corpo, consoante viveu enquanto domiciliado na matéria. Em razão disso, as atrações espirituais, por simpatia quanto por animosidade, vinculam os afetos, como unem os adversários no processo do contínuo da vida. Os amores se sublimam no ministério do auxílio recíproco, enquanto os ódios fazem que as criaturas se comburam nos incêndios vorazes que são sustentados pelo combustível das paixões interiores. Não somente o ódio, porém, responde pela alienação por obsessão. Fatores outros do passado e do presente espiritual de cada um tornam-se a gênese vigorosa desse rude e necessário mecanismo de depuração e de posse. Invejas perniciosas, acionando os mecanismos da destruição. Mórbidos ciúmes que rasteiam aqueles que lhe padecem as injunções. Calúnias e traições que dormiam ignoradas e a desencarnação despertou. Avarezas da sordidez que se permitem a insânia de prosseguir arremetendo contra quem lhes ameace a mesquinhez. Orgulhos desvairados e suspeitas felinas, em conciliábulos de loucura. Toda uma vasta gama de motivos, injustificáveis certamente, fazem-se responsáveis pelas ultrizes perturbações que atormentam, desagradam, anulam ou levam ao suicídio muito maior número de incautos do que se pode supor. Mecanismos obsessivos há que se transferem de uma para outra existência, ora vítima, ora algoz, atormentado, atormentador, sem que se desvinculem do mal em que se enredam, até que as soberanas leis interfiram através da compulsória da expiação libertadora para ambos. Pululam para isso mesmo, em gigantesco e multiforme quadro, os desvarios por obsessão. Empenham-se para minimizar-lhe os eleitos danosos da comunidade, socorrendo as criaturas na penosa injunção.
Essa é a tarefa de todos nós, encarnados e desencarnados. Iluminar consciências com as diretrizes superiores da doutrina espírita como terapia preventiva e, ao mesmo tempo, curadora junto aos que sofrem as difíceis conjunturas, aplica-se a psicoterapêutica do passe, da água magnetizada, do esclarecimento evangélico. Socorrer-se à desobsessão direta e, em alguns casos, recomendar-se assistência especializada da medicina. São medidas que não devem nem podem ser descuradas. O ministério é emergente, por ser um problema de urgência, para o qual estão convidados todos, especialmente os que se filiam às hostes do Espiritismo com Jesus e tomaram conhecimento com as técnicas, as lições doutrinárias a respeito de tão grave enfermidade da alma. Veremos em seguida um dos capítulos desse livro, Obsessão e Desobsessão, no qual Sueli nos alerta que a invigilância é uma porta para a obsessão. E ela entra com os dizeres de Marcos, no capítulo 13, versículo 33, do qual os dizeres de Jesus são: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E inicia: a existência dos fatores predisponentes, causas kármicas, facilitam a aproximação dos obsessores, que, entretanto, necessitam descobrir o momento propício para a efetivação da sintonia completa que almejam. Este momento tem um nome: invigilância. É a porta que se abre para o mundo íntimo, facilitando a incursão de pensamentos estranhos, cuja finalidade é sempre o conúbio degradante entre mentes desequilibradas, o inevitável encontro entre credor e devedor, os quais não conseguiram resolver suas divergências pelos caminhos do perdão e do amor. É um instante em que o cobrador finalmente bate às portas da alma de quem lhe deve. E sempre o faz, nessas circunstâncias, pela agressão, que poderá vir vestida de sutilezas, obedecendo a um plano habilmente traçado, ou de maneira frontal, para atordoar e desequilibrar de vez a vítima de hoje. Momentos de invigilância existem muitos. Todos os temos em incontestáveis ocasiões. Citaremos alguns dos estados emocionais que representam invigilância em nossa vida: revolta, ódio, ideias negativas de qualquer espécie, depressão, tristeza, desânimo, pessimismo, medo, ciúme, avareza, egoísmo, ociosidade, irritação, impaciência, maledicência, calúnia, desregramentos sexuais, vícios, tais como fumo, álcool, tóxicos, etc.
Adverte-nos, Sheila, que toda vez que um desses sinais venha a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. Palavras essas que se encontram no livro Ideal Espírita, no capítulo 27. Um momento de invigilância pode ocasionar sérios problemas, se este for o instante em que o obsessor tentar conseguir a sintonia de que necessita para levar avante os seus planos de vingança. Convém ressaltar que 1 minuto ou 1 instante de revolta, de impaciência, de medo, etc., não significa necessariamente que a pessoa esteja obsediada, mas sim que uma ocasião dessas poderá ser utilizada pelo obsessor como ensejo que ele aguarda para insuflar na vítima as suas ideias conturbadas, desde que esses estados de invigilância passem a ser constantes, repetindo-se e tornando-se uma atividade habitual. Aí, obviamente, estará configurada a predisposição para o processo obsessivo. Recordemo-nos de que qualquer ideia fixa, negativa, que venha nos perturbar emocionalmente, é sempre sinal de alarme, ante o qual deveremos fazer valer em nossa vida o sábio ensinamento do Mestre. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Pelo pensamento, nós nos libertamos ou nos escravizamos. O homem não tem sabido usar o pensamento. Somente agora se está inteirando de suas próprias potencialidades. Somente agora está começando a descobrir que ele é o que pensa, que seus pensamentos são ele mesmo, isto é, expressam sua individualidade, a essência mesma do que é feito, que integram a sua personalidade. As obsessões são, pois, em realidade, escravização temporária da mente. É o voo do pensamento, de súbito detido, prisioneiro. Mesmo o homem moderno, que se orgulha de suas conquistas, arranja 1000 pretextos para tornar-se escravo, não só de si mesmo, como também de outros homens, de situações e até, principalmente, de coisas materiais, gabando-se inclusive dessas preferências, completamente ignorante das verdadeiras metas da vida e dos reais valores. Quando o conhecimento atingiu culminâncias jamais imaginadas, o homem ainda torna-se escravo dos vícios, escravo do sexo, escravo do dinheiro, escravo do lazer, escravo da máquina, escravo de tudo, quando, negando a Deus, se permite a mais dolorosa escravidão, o seu auto-enclausuramento na masmorra sombria do egoísmo avassalante. O Espiritismo vem ensinar o processo de libertação, o modo de se libertar de todas as escravidões inferiores.
1000 formas de escravidão e uma só forma de libertação. Jesus, quando nos diz: eu sou a porta. A verdade vos fará livres. E assim concluímos o tema de hoje para a nossa reflexão. Uma ótima semana a todos. Muita paz.